Tá. Então, com mais um evento das nossas palestras, do ciclo de palestras do INODAP, então, 2022, nós estamos recomeçando essa nossa segunda palestra do ano, e eu tinha pedido para a professora Ângela justamente para fazer alguma coisa nesse mês das mulheres, e no Dia Internacional da Mulher não dava, porque tinha tanto evento, ela também estava a Ângela estava com curso fazendo e tal, não deu para fazer. Então, eu digo, então vamos encerrar o mês, né? No final do mês a gente faz alguma coisa em homenagem a essas mulheres maravilhosas que estão trabalhando aí tanto em favor da superdotação, em favor Mas você que inventou o nome mesmo. Eu inventei, porque você não é no mês das mulheres, agora passou a ser. Porque inventam tanta coisa, todo dia inventam um dia diferente para a mesma data, então acho que esse mês vamos dizer, a gente começa do início do ano, do início do mês, homenageando as mulheres, então vamos terminar o mês homenageando as mulheres, eu acho que com uma palestra com uma mulher maravilhosa, que é a Ângela, né, que também é bem dedicada a esse trabalho desde muito tempo, né? A gente só aprende quando está em convivência com ela. Então, acho que nós temos de valorizar as mulheres que estão trabalhando nessa área. Os meninos também a gente valoriza, mas hoje eles vão dar um espacinho bonitinho para a gente, como mulher, também se promover, né? Porque a mulher geralmente promove os outros e não se promove. Então, hoje nós vamos nos promover, e através da fala da Ângela, acho que vai ser assim sensacional a gente conversar um pouco com vocês. Eu vou deixar para ela se apresentar, porque quem veio já conhece muito, mas eu acho que títulos não são tão importantes, mas a coisa mais importante que a gente já está fazendo agora é uma maravilha de um instituto, o Instituto Virgulin, que ela inaugurou também esse mês, né? Foi. Que coisa maravilhosa. Então, eu acho que o teu feito maior agora desse mês é realmente ver materializado uma coisa que você estava sonhando e que batalhou, assim, de repente, acreditou que vai dar certo e está recebendo tanta criança já, com profissionais também fantásticos que já se engajaram nesse trabalho. Nós temos de desejar assim, um sucesso maior que for possível, porque quanto mais pessoas estiverem trabalhando nessa área, mais nós multiplicamos o atendimento em favor dessas altas habilidades da superdotação. Então, acho que a gente está assim, trabalhando de mãos dadas, e com todo o Brasil. Vocês que são de fora também, devem cada um ter o seu interesse pessoal, ou como pais, ou como professores, como profissionais da área, ou como lutadores, que nem nós, batalhadores, que estão lá acreditando na possibilidade de fazer uma coisa a mais em termos de educação especial. Então, Ângela, a palavra é tua, é uma satisfação enorme, o NODAP agradece, todos nós agradecemos muito a tua presença. Nossa, eu que agradeço, me sinto honradíssima de estar aqui fazendo, acompanhando vocês, né? Porque vocês não param nunca, então o INODAP é um turbilhão de atividades acontecendo. Fico muito honrada, viu, Maria Lúcia, de estar aqui mais uma vez com vocês. Obrigada, Dani, também, por estar aí nos assessorando. E assim, o Instituto Virgulin só foi possível porque nós nos inspiramos no INODAP. E quando a gente pensou, vamos fazer alguma coisa em Brasília, eu fui atrás da Maria Lúcia e falei, vamos fazer o INODAP 2, o que você acha? Né? E essa parceria tem sido muito importante para nós, né? Porque eu acho que nós duas temos uma trajetória muito em comum, né? A gente já falou aqui em outras lives também desse início, né? De como que a gente foi se conhecendo e trocando as figurinhas necessárias. E hoje eu vejo que muito do que me encanta, né, nesse trabalho de altas habilidades é poder compartilhar com você os mesmíssimos ideais, né, os mesmos valores, muito bem embasados, os mesmos aspectos, né, teóricos, inclusive, né, os aspectos filosóficos. Então, acho que a gente sempre conversou muito, né, nesse sentido. E eu vejo hoje a gente fazendo aquilo que o NODAP também faz, com uma carinha diferente, mais candanga, mas a gente está fazendo um trabalho muito parecido. Eu acho isso muito bom, porque o Brasil precisa, né, de pessoas que saem à frente, trazendo uma iniciativa mais robusta e que a gente sirva de modelo para tantos outros que possam ser criados aí no Brasil, né?
Acho isso muito importante. A gente estava falando ali nos bastidores o quanto a pandemia veio trazendo para a gente essa ideia de que estamos criando, estamos fazendo muita coisa. À frente disso estão mulheres maravilhosas, né? Eu posso dizer que a grande maioria é de mulheres, né? Construindo esse trabalho. Hoje a gente resolveu homenagear, né? As mulheres para finalizar esse mês, mas muito com essa ideia de que precisa de coragem, né? Precisa de persistência, mas precisa também desse olhar mais amplo que as mulheres têm, mais de uma forma mais social, mais afetiva, né? Para que a gente possa englobar outras coisas também dentro desse trabalho. Bom, eu venho de uma caminhada aí de 30 anos, um pouquinho mais, talvez, dentro da área de altas habilidades. Fiz uma trajetória dentro da Universidade de Brasília, aposentei em 2019 e em 2020 eu abri a primeira unidade do Instituto Virgolim, né? Eu abri uma sala em 2020 e outra sala em 2021 e acomodei logo de cara, né? A gente tinha, no primeiro ano, 3 pessoas trabalhando comigo, no segundo ano já eram 12, né? E quando foi em agosto desse ano, a gente alugou uma chácara, que acabou sendo inaugurada só agora, né? 10 de março, nós estamos fazendo reformas, arrumando e ajustando, mas são 24 profissionais agora, né? E eu acho muito bom a gente ter uma equipe multidisciplinar, com múltiplos olhares para as necessidades das altas habilidades. Então, eu digo para os pais, quando chegam lá, que o Instituto, ele trabalha primariamente em 3 frentes, né? A gente trabalha com avaliação, com enriquecimento, totalmente baseado no modelo do Renzulli, tipo 1, 2 e 3, e na intervenção, que é um tipo 2, né? Mas voltada para as áreas fracas da criança e aquilo que a gente precisa trabalhar para que o potencial também possa se desenvolver. E um trabalho assim na natureza, num lugar aberto, num lugar que a criança passa por 3 tipos de atividades, né? Nessa que a gente chama de trilha de enriquecimento, e sempre terminando a atividade com a figura de um psicólogo que faz o trabalho socioemocional. Então, a gente quer dar esse suporte, né, para todos eles. Mas isso era só para a gente falar um pouquinho. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês, que eu gostaria hoje de focalizar nesse trabalho das mulheres e poder dar o recado, né, não só do meu instituto, nem só da Sabatella, mas de tudo que a gente pode fazer enquanto mulheres unidas nesse mesmo ideal, né? De como a gente pode ainda ampliar mais o nosso olhar num país ainda tão carente, né, de recursos e de atividades dentro dessa área, né, como é o Brasil. Bom, eu vou compartilhar aqui dessa forma, vamos ver se vocês... Eu vou tentar olhar aqui no meu monitor também, para não perder de vista a carinha de vocês, tá? Bom, eu queria começar essa fala trazendo um exemplo, né, que é de uma pessoa, né, que eu admiro muito dentro da área das altas habilidades, embora a gente esteja falando, né, de uma pesquisadora polonesa, Marie Curie, né? Mas eu queria trazer o exemplo dela para que a gente possa entender altas habilidades dentro de um plano de uma pessoa que se destacou tanto e que fez tanta diferença em termos mundiais, né? Nós estamos falando de uma pessoa que foi a primeira mulher a se graduar em física, a primeira a se graduar em física e em matemática na Universidade de Sorbonne, França, primeira mulher a lecionar nessa universidade, a primeira mulher a receber um prêmio Nobel, primeira cientista a receber 2 prêmios Nobel em 2 áreas, né, física e química. Então, é bem interessante a gente pensar como que uma pessoa, né, que
passou por tantas dificuldades iniciais na sua vida, né, conseguiu chegar onde muita gente não chegou, nem homens, nem mulheres, né? Então, aqui, rapidamente, passando um pouco pela vida dela, para que eu possa usar esse exemplo para mostrar para vocês como a gente percebe a mulher talentosa, né? Então, aqui, ela nasceu em Varsóvia, na Polônia, a mãe era professora de música, o pai de física e de química, ela tinha 4 irmãos e foi uma aluna brilhante que se graduou com muitas medalhas e honrarias, né? E é interessante quando a gente lê sobre a biografia dela, uma coisa que é muito importante na área de altas habilidades, que é um recado que a gente estou tirando aqui do exemplo, mas eu acho que serve para todo mundo, que é o encorajamento que os pais podem dar para os seus filhos, né, nos primeiros anos de vida. Então, os pais que leem para as crianças, que dedicam um tempo, um tempo que eu digo assim, em termos de qualidade, né? Não é simplesmente ficar ali ao lado da criança, mas realmente fazer uma atividade de interesse junto com ela. Eles ensinavam as línguas para ela, música, matemática, química, e veja, a gente sabe que esse primeiro momento, né, que os pais gastam com os filhos, principalmente nos seus 5 primeiros anos de vida, quando há toda essa poda neuronal, quando o nosso cérebro está no seu desenvolvimento mais pleno, né? Fazendo aquela série de sinapses, né? De novas aprendizagens. Então, o que fica mais forte nisso é quando as pessoas que estão passando essas novas aprendizagens são pessoas significativas para a gente. Então, pai, mãe, vovó, titio, são pessoas que fazem muita diferença, né, para a vida de uma criança. Bom, ela conseguiu estudar, né, num laboratório de química, às escondidas, porque pela própria conjuntura, né, política da época, não se permitiu que as mulheres tivessem acesso aos estudos, né? Então, esse laboratório que ela foi estudar era de um primo, né, da família, que acabou ajudando, né, que ela pudesse frequentar as aulas à noite. Então, ela, junto com uma irmã, conseguia ir para esse local para estudar. Mas isso durou pouco tempo, que ela precisou, então, sair dali, mudou-se, né, e foi para Paris, fazendo uma economia gigantesca, né, para conseguir, né, então a gente fala de novo dessa coisa da persistência, de você sentir que você tem uma meta, um destino, eu tenho que fazer alguma coisa com essa capacidade que eu tenho, e ela então foi estudar em Paris, formou-se em primeiro lugar em física, em segundo lugar em matemática. O que teve um diferencial para ela é ter conhecido o futuro marido, Pierre Curie, e começou a trabalhar em seu laboratório, exatamente por mostrar as suas amplas capacidades e potencialidades, ela passou a ser vista por ele e como uma ajuda muito grande para o trabalho que ele estava fazendo, e não só uma ajuda prática, né? Mas era a pessoa que pensava junto, que fazia teorias juntos, né? E que começou a ampliar todo o trabalho que eles começaram a fazer ali. Então, ela conseguiu, pelo seu casamento, né, também ser vista pela universidade, ser aceita na universidade para trabalhar, né? E aí eles começam a trabalhar que culminou, né, na descoberta do raio-x, dos raios de urânio, né? E ela não para, mesmo tendo os seus filhos, né? Ela continua a trabalhar ao lado do marido, né? Então, em 1903, ganha o primeiro Nobel de Física pela descoberta do polônio, né, que vem em honra à sua cidade, né, ao seu país natal, e também a descoberta do rádio, né, que foi duas descobertas que mudaram, né, todo o rumo da ciência a partir daí. Então, o Pierre morre em 1906, ele foi atropelado, e ela consegue, né, continuar no lugar dele, na Sorbonne,
e ali ela vai, então, continuar seus estudos, suas pesquisas, e ganhar o seu próprio Nobel nas pesquisas, né? E, principalmente, foi muito reconhecida pelo seu trabalho na cura do câncer, que é o próprio trabalho que leva à morte, né, em 1934, por uma leucemia causada por essa exposição, né, a esses elementos, tanto que hoje, né, os seus restos mortais estão nesse museu, né, do Panteão de Paris, mas coberto, né, lacrado numa urna, em função da radiação, né? Imagino o que essa mulher não passou para poder fazer tudo que ela fez, para conseguir tudo que ela conseguiu, né? Numa época em que era dificílimo para qualquer mulher chegar no ponto onde ela estava. Eu gosto muito dessa frase, né? Olha só, eu faço parte dos que pensam que a ciência é belíssima. Um cientista em um laboratório não é apenas um técnico, ele é também uma criança diante de fenômenos naturais que o impressionam como um conto de fada. Não podemos acreditar que todo progresso científico se reduz a mecanismos, máquinas, engrenagens, mesmo que essas máquinas tenham sua própria beleza. Conseguir olhar aquilo que você se interessa, o fenômeno que você se interessa, com encantamento, né? Com curiosidade, é aquela coisa da gente acordar de manhã e falar, nossa, que delícia, mais um dia para eu fazer aquilo que eu gosto. Isso torna-se o diferencial, né, na vida dela, mas eu acredito que na vida de todos nós. Então, quando a gente olha a própria forma como a gente define, né, as altas habilidades, então, na nossa legislação, pulam essas duas palavrinhas. Aprende com facilidade, aprende com rapidez, que os leva a dominar rapidamente conceitos, procedimentos e atitudes. Então, como a gente vê isso acontecendo, né, com essas pessoas? Então, nós vemos, de um lado, aquilo que o Renzulli chama de consumidores de conhecimento, que são aquelas pessoas que tiram notas boas na escola, aprende rapidamente, tem boa memória, um bom vocabulário, não precisa ficar repetindo o conteúdo, agrada aos professores, né? Isso muito nos diz das pessoas que estão ali apenas consumindo conhecimento, né? E se você ficar só no acadêmico, vai ficar só consumindo mesmo. E Renzulli diz que o importante é quando a gente dá um passo além, e que ele vai chamar essas pessoas de criativas produtivas, que são aqueles produtores de conhecimento, aquele que inventa novas formas, uma forma original de apresentar, né, as suas ideias, que brinca com as ideias, que tem uma diversidade de interesses, não liga para as convenções, corre riscos, e a gente vê tudo isso nessa vida, né, da Marie Curie, né, como essa pessoa não aceita ficar apenas naquele lugar, né, de memorizar ou de consumir o conhecimento, mas o que eu faço com esse conhecimento, como eu mudo aquilo que eu aprendo por um bem maior, para um bem da humanidade, né? Então, a gente vê isso de uma forma muito contundente, como a pessoa que tem esse perfil criativo produtivo é ela que faz as mudanças necessárias no nosso mundo. Então, na teoria dos três anéis do Renzulli, ele diz que esse ponto, né, do meio, onde há confluência de três anéis, que seriam habilidade acima da média, que não precisa nem ser muito acima da média, mas é uma habilidade que faz com que o indivíduo se destaque dos seus pares, junto com o envolvimento com a tarefa, que é uma forma diferenciada da motivação, né? Porque ela é uma motivação voltada diretamente para aquilo que é o tema ou a tarefa de interesse da pessoa, né? Junto com a criatividade, ou seja, uma forma diferente de executar aquele tema, aquela área. E junto, né, por cima disso tudo, ou por baixo disso tudo, vão interagir o ambiente e os fatores de personalidade. Ou seja, a superdotação não se dá no vácuo, ela se dá
porque esses comportamentos são criados em função de um ambiente e de fatores de personalidade que vão atuar de forma favorável, né? Então, pegando de novo a Marie Curie, a gente vai ver o que era esse ambiente para ela. Ela tinha apoio dos pais, ela tinha a validação da equipe dela, das pessoas que estavam em volta dela, fosse família, fosse os primeiros colegas de trabalho, como a validação dos talentos, desde criança um incentivo à curiosidade, o ensino em casa, que a gente fala muito dessa particularidade do ensino, ele tem que ser particular, ele tem que ser voltado à própria pessoa, né? O interesse único daquela pessoa. Ela teve apoio financeiro para conseguir chegar onde ela queria, mesmo que pequeno, mas inicialmente teve, e estímulo da família, primos, irmãs, etc. Então, esse ambiente foi crucial para ela conseguir chegar onde é que ela queria chegar. E dentro dos fatores de personalidade, a gente vê esforço, interesse, persistência, extrema concentração, né? Aquela dedicação ao que está fazendo, a motivação intrínseca, a resistência à frustração, vou fazer um experimento, ele não dá certo, eu tenho uma ideia, ela não dá certo, eu quero atingir uma meta, ela não está pronta ainda, não consegui atingir, e isso resulta também em resiliência. Não é por causa dessas dificuldades que eu vou abandonar os meus interesses ou a minha paixão, né? E eu acho que por baixo disso tudo, até poderia ter colocado aqui, é realmente a paixão por aquilo que move a pessoa, para onde essa pessoa quer ir, né? Na própria formação da teoria do Rizzoli, né, é que esse padrão xadrezinho que está ali por trás dos Três Anéis, eles significam uma série de elementos que vão levar a pessoa a ter essa satisfação com a vida, com essa busca da felicidade, aquilo que a gente fala o tempo todo como realização. Qual é a realização da pessoa? Então, é necessário que a pessoa tenha otimismo, coragem, o romance com o tópico, né, que é essa paixão que estava me referindo, a visão e o senso de destino para onde eu vou chegar, a energia física e mental para executar seus planos, a sensibilidade para as questões humanas, né? E a gente vê isso na Marie Curie como otimismo com as suas descobertas, a coragem em fazer algo novo, o romance com a química, com a física, né? O senso de destino, de ter uma missão que ela precisava cumprir, a energia física e mental, quer dizer, mesmo doente, eu vou trabalhar, mesmo tendo filhos, está em trabalho de parto, está em pós-parto, seja o que for, eu ainda continuo com aquela minha meta, né, bem clara. E a sensibilidade para as questões humanas, porque todo o trabalho dela foi dedicado à cura do câncer, né? Como ela se doou para essa busca desse ideal maior. Então, tudo isso leva a pessoa a desenvolver seu próprio senso de sabedoria e essa felicidade que a gente fala, né? Então, usando esse exemplo, eu vou continuar a mostrar como é importante, principalmente quando a gente fala, então, das mulheres, que essa concepção de talento, quando ela inclui a questão da responsabilidade social, isso é interessante para que a gente possa identificar mais meninas superdotadas, porque há uma necessidade intrínseca, né, de trabalhar com o coletivo, com uma grande gama de domínios para que chegue a esse resultado. Então, paixão, otimismo, tomada de risco sensível, as próprias sensibilidades, senso de destino, preocupação com o outro, tudo isso vai levando à responsabilidade que a gente tem com uma coisa maior, que sai de dentro da própria pessoa, né? Então, as mulheres eminentes tendem a acreditar em si mesmo, a ter um senso de propósito elevado e um forte desejo de melhorar seus talentos para que possam fazer diferença no mundo.
Eu acho que isso é muito interessante, a gente vai ver isso na biografia de muitas mulheres eminentes, né? E Michelle Obama aqui como um exemplo. E as diferenças de gênero já podem ser notadas lá na infância, quando está se desenvolvendo o raciocínio moral, né? As meninas tendem a se concentrar em cuidados e responsabilidade para outras pessoas, enquanto os meninos tendem a se concentrar mais na individualidade e nos princípios. Isso tem uma dezena de pesquisas mostrando essa forma com que a menina culturalmente também é levada a se concentrar mais no coletivo, né? Mas existem várias barreiras para esse desenvolvimento, para o reconhecimento também das altas habilidades nas mulheres, porque a gente ouve muitas pessoas falando, não, mas ela não está fazendo mais do que a sua obrigação, é assim mesmo que as mulheres têm que fazer, né? Enquanto os homens são mais reconhecidos, as mulheres encontram outros tipos de barreiras, né? Então, como grupo, a gente vê que as meninas são mais negligenciadas. Acontece tanto no Brasil, quanto vários países da Europa, quanto nos Estados Unidos, a gente tem uma literatura muito grande colocando essa mesma questão. As meninas são menos indicadas para os programas, para as altas habilidades, do que os meninos. Vocês podem olhar em qualquer sala de recurso, né? Sempre tem mais meninos do que meninas, né? E aí eu vou trazer um pouco das razões para que isso ocorram. Essas razões são de cunho cultural, né? E não tem nenhum respaldo nas pesquisas, né? Na literatura, alguma razão do tipo constituição. Menina é diferente do menino em termos de capacidades, não tem nada disso. Tá? A gente vai ver aqui alguns dados de pesquisa. Historicamente, a gente já sabe que as mulheres têm sido mais desencorajadas, né? E aqui a gente está falando de família, de escola, dos próprios colegas, a usar seus talentos de forma produtiva, sendo sutilmente ensinadas a evitar as áreas de ciência e de tecnologia. Eu achei esse quadrinho, né? Num site que estavam falando aquilo que a gente não lembrava, mas nós passamos por isso, né? Há pouco tempo, essa dominação dos homens, né? Então, as mulheres casadas só podiam trabalhar em casas, fora de casa, se o marido permitisse, né? E isso só foi mudar em 1962. E eu me lembro, gente, que quando eu tirei o meu CRP, e isso só descobri depois de muito tempo que eu fui fazer um pagamento lá e o CRP falou que não estava reconhecendo o meu CPF. E eu falei, mas eu nunca mudei o CPF, nunca mudei não, mas quando eu casei, no meu registro, o CPF era do marido, não era o meu. E o meu veio depois, né? E eu não tinha essa consciência de que a gente inicialmente, sei lá, né? Já estou com 64 anos, era assim, me casei com 20 e né, 40 e tantos anos atrás era assim, a gente não tinha ainda esse direito de ser a gente mesmo, você é propriedade do marido, né? E no decorrer da história, a gente vai vendo isso como nós tivemos uma baixa prioridade, porque o papel de mãe, subserviente ao homem, né, com a escolha de carreiras mais femininas, como a área da saúde, da pedagogia, então vamos ser enfermeiras, vamos ser professoras, né? Mas isso limitou as oportunidades educacionais, e a gente sabe disso, né, que é pela nossa história. E também os estereótipos com relação ao papel sexual predominante na cultura ocidental e que são espelhados pelos meios de comunicação, pelos livros que se usam nas escolas, que mostram as mulheres sempre executando determinadas funções, determinadas profissões, que seriam aquelas apropriadas para o sexo feminino, né? E na escola, as professoras chamam muito mais os meninos do que as meninas para responderem às questões. Tem uma pesquisa da professora Eunice Alencar que mostrava exatamente isso, né?
ela fez uma anotação de observação de quantas vezes a professora fazia uma pergunta, os meninos levantavam as mãozinhas, todo mundo levantava, e ela, de alguma forma, escolhia mais meninos do que as meninas para responder, né? Então, reforçando mais prontamente os meninos, por serem mais assertivos, avaliando muito mais os trabalhos deles por sua criatividade. As meninas são mais reforçadas por serem um trabalho organizado, limpinho, a letra bonita, né? Menina sentadinha, ela senta igual uma mocinha, né? Então, essas coisas todas que a nossa cultura sempre fez, né? E fornecem mais tempo e orientação para os meninos na resolução dos problemas e para as meninas se dar a resposta correta. Olha só, né? E acho que a gente não percebe como isso é feito de uma forma tão sutil na escola, né? Se eu me lembro uma vez de uma mãe reclamando, que era até uma colega minha da universidade, que quando ela pegava as anotações da professora no caderninho da criança, era sempre um carimbinho. Você é linda, que gracinha, né? E ela dizia, foi lá reclamar com a mãe, com a escola, para dizer, olha, eu não quero que a professora fique dizendo para minha filha, você é linda, é uma gracinha, que letrinha fofa, né? Eu quero que ela olhe a produção dela, né, o desenvolvimento cognitivo dela, aquilo que ela está fazendo, em igualdade com os meninos. Não tem isso que é menina, ai, que linda, né, que é bonitinho. Bom, e isso vai se repetindo também na direção do ensino superior, e aí o que a gente vê é que a autoestima e a confiança da menina vai diminuindo, em contraste com o brilho e confiança demonstrada nos anos iniciais. Eu me lembro da minha filha, que escolheu uma carreira de engenheira, de me dizer assim, eu acho que alguma coisa vai ainda acontecer, e eu que não estou sabendo, por que não tem menina no campo que eu escolhi? Não tem mulher na minha sala, não tem, né, não tem pares, né, né, meninas mesmo, né, com ela, e ela achava que alguma coisa ela não estava sabendo, né? Foi a forma dela colocar para mim, que achava muito esquisito não ter mulheres no campo dela, né? E aí, onde está a sua confiança? E as expectativas culturais e sociais que inculcam valores, crenças e comportamentos continuam a limitar a realização acadêmica das meninas. E o que acontece? Elas começam a usar estratégias de defesa, escondendo as suas habilidades. Por quê? Uma das coisas que acontece muito, acontece com meninos também, com as meninas também, é que eu não quero ser diferente. Mas à medida que a cultura vai mostrando para ela que às vezes essa habilidade, essa inteligência não são bem-vindas, ela vai esconder, né? Porque não tem parâmetro para ela se desenvolver, às vezes, né? Meninas brilhantes escolhem reduzir seu desempenho escolar, mostrando gradualmente menos envolvimento com metas estabelecidas, comprometendo suas contribuições criativas ao mundo que a cerca e impedindo a realização plena dos seus potenciais. E vocês já ouviram aquela frase, né? Mulheres inteligentes, escolhas insensatas. Como que, às vezes, a gente é obrigada, né? Entre aspas, mas é levada por uma sociedade que vai, de alguma forma, cerceando essa criatividade, essa abertura, né, que a mulher quer ter e não consegue. Nas meninas, a superdotação é mais evidente em idades precoces do que nos meninos, porque elas costumam se desenvolver mais cedo. A gente vê que isso acontece pelo lado do vocabulário. A menina desenvolve mais rapidamente o vocabulário que o menino no primeiro e segundo ano de vida. Depois, por volta dos 3, 4 anos, eles já se encontram, mas existe essa tendência, e elas tendem também a obter melhores notas na escola e a mostrar um melhor ajustamento social. Mas isso vai mudando com o decorrer do tempo, né? Durante os anos pré-escolares, elas aprendem
a esconder suas habilidades. Eu vi uma criança uma vez falando isso, não com essas palavras, mas ela não queria constranger a amiguinha, porque a amiguinha não sabia ler e ela já estava sabendo. Então, eu não vou falar que eu tô lendo. A gente tem, às vezes, crianças, né? Estou me lembrando de uma que a gente atendeu no Instituto, que nós falamos para a mãe, ela já está lendo. Você já reparou? 4 anos. A mãe falou, não, eu acho que ela não lê. Falei, lê sim, porque a gente coloca alguma coisa para ela fazer escrita, ela lê e ela faz, ela executa a ação que a gente está pedindo. E ela nem está percebendo que está lendo, porque se você fala com ela, você já está lendo? Ela fala, não, eu não sei ler. Né? Essa criança é uma que a mãe veio me contar, que a professora, a psicóloga foi observá-la na escola, e a professora, na frente da psicóloga, chamou a criança para um lado e falou assim, olha, meu bem, aqui na escola nós ainda não estamos lendo, né? E aí você passa para ela essa grande diferença, você está lendo, os outros não estão. Então, a gente está falando aqui de uma sensibilidade que a menina tem, e por medo dela ser rejeitada, por medo dela também incorrer num comportamento que não é a norma do grupo, ela se esconde, né? Então, elas são camaleões, se misturam no grupo, se tornam invisíveis. E a gente vai ver esse comportamento voltando aqui na adolescência, né? Então, um estudo aqui da Deborah Kerr mostra que as meninas superdotadas estavam muito mais preocupadas com o impacto de seus talentos nas atitudes dos outros do que nos meninos. Olha que no grupo das adolescentes, você saber o que as outras pensam de você importa muito, né? Se os outros estão se vestindo como você, se elas estão usando cabelo como você, e etc., se você está fazendo parte desse grupo. Então, essa pesquisa estava mostrando que para as meninas adolescentes isso era bastante forte, né? Então, apesar de perceberem certas vantagens sociais em serem superdotadas, elas percebiam mais desvantagens em ser superdotadas do que os meninos percebiam, mostrando ambivalência sobre o rótulo superdotado e uma preocupação no que os outros vão pensar, né? E também que elas reagem de forma menos positiva do que os meninos ao ritmo, à pressão, à competitividade. E muitas vezes desejam tempo para pensar e discutir seu entendimento, né? Então, esse dado também a gente já viu aqui em outras pesquisas, que as meninas não gostam quando essa competitividade é muito extensa, muito excessiva, né? E elas preferem uma compreensão profunda, estar conectada ao outro, essa coisa dessa ligação, né, das mulheres entre si, então, é desenvolvida desde pequenininha. É uma escolha, né? Enquanto as mulheres obtêm mais doutorados do que os homens em áreas como a biologia, as mulheres superdotadas ainda estão subrepresentadas em outras áreas, é o que a gente vê na engenharia, ciência da computação, etc. E, embora realizando o mesmo trabalho, estão ganhando menos que os homens. E as pesquisas também mostram que não há diferença de gênero no desempenho das crianças em tarefas criativas e também nos testes de criatividade. No entanto, existem diferenças de gênero em uma série de realizações criativas na idade adulta, com os homens superando as mulheres. Então, se há uma diferença na realização, mas não há no desempenho, quer dizer, quando você faz testes, né, não há diferenças, por que eles estão à frente, né? Então, mostra que as mulheres eminentes são mais diversas em suas atividades criativas do que os homens. Não é uma questão de ser criativa em si, mas a diversidade de áreas em que as mulheres são criativas. Então, essa diversidade inclui áreas interpessoais, como relacionamentos e interesses pessoais e familiares, relações raramente reconhecidas pela sociedade. Então, a gente vai dizer que nem sempre
está sendo visto, né? O quanto as mulheres são criativas nos seus relacionamentos também. Mulheres buscam carreiras que acreditam ser importantes para a sociedade e onde os relacionamentos pessoalmente satisfatórios são fundamentais para o sucesso. E eu acho isso bem interessante. Embora de alto significado social e pessoal, estas não são normalmente posições altamente recompensadas, né? Então, essa coisa de pensar no que eu estou fazendo de bom para um grupo maior, né? Para um bem maior, isso fica mais evidente nas mulheres do que nos homens. As barreiras externas para as mulheres talentosas podem ser colocadas assim: estereótipos de gênero, menor acesso a recursos, falta de apoio familiar e múltiplas demandas em seu tempo, né? Então, barreiras psicológicas vão se refletir na baixa autoestima, né? E expectativas irrealistas para que ela possa cumprir, nos objetivos de carreira que vão diminuindo com a idade. Interessante que os homens continuam com objetivos mais altos, né, independente da idade, mas as mulheres diminuem os seus objetivos. Aparece a culpa, porque elas se colocam o trabalho antes do relacionamento, e essa culpa vem porque também a sociedade exige da gente, né? E atribuição de sucesso ao esforço ou à sorte, e não à capacidade. Essa coisa do locus de controle externo, ela é bem interessante, né? Porque eu queria focalizar isso assim: como que essas barreiras se formam no desenvolvimento das pessoas superdotadas e como elas são desenvolvidas nas meninas, tá? Então, garotos talentosos se consideram possuidores de maior habilidade em matemática e ciências. Já as meninas se consideram com maior habilidade nas artes, nas línguas, nas ciências humanas, independente delas terem realmente habilidades nessas áreas, né? E as meninas demonstram níveis mais baixos de autoconceito e interesse em matemática em comparação com os meninos talentosos. E aí, quando há esse locus de controle, né, essa palavra vem, né, das teorias lá da década de 60, da psicologia social, que mostra o grau que o indivíduo se percebe em relação ao seu comportamento e aos resultados desse comportamento. Então, é assim: quando você tem um locus de controle interno, significa que tudo que acontece na sua vida, eu vou me colocar enquanto pessoa. Eu vou dizer, não, isso ocorre porque alguma coisa eu fiz, né, para que essa forma acontecesse. A pessoa vê a sua ação ligada com a sua responsabilidade, né? A questão de, por exemplo, da criança achar: eu não estudei, então eu fui mal na prova. Mas quando você tem um locus de controle externo, você acha que são os fatores externos que têm um controle maior na sua vida. Vamos ver um exemplo aqui. Os meninos, quando eles têm o locus de controle interno, quando eles obtêm sucesso em uma tarefa desafiadora, eles vão dizer que o sucesso vai depender do nível de esforço. Eu tive sucesso porque eu me esforcei, né? Já as meninas têm mais um locus de controle externo. Eu tenho, né, uma nota boa na prova, mas isso foi porque eu tive sorte, foi porque o professor daquele dia estava com mais atenção, estava mais feliz, né? Deu uma prova mais fácil, sempre alguma coisa mais externa. Então, a gente vê como que as meninas buscam mais, né, a razão do seu sucesso, fora do que dentro dela, né? Então, eu vou responsabilizar os outros e outras circunstâncias pelos meus fracassos. E é importante, então, que a gente mostre para as meninas que ela deve assumir o controle sobre as coisas importantes da vida, né? De uma forma que ela se sinta responsável pelas suas ações, que ela possa trabalhar no seu próprio ritmo, e com isso ela vai desenvolver um sentido de mais-valia, um sentido de um desenvolvimento psicológico ótimo, né? Inclusive na direção
de uma aceitação maior da sua própria superdotação, tá? Mas a gente vê o que acontece não só com o locus de controle, mas há alguns traços de personalidade que as pesquisas vão mostrando que aparecem em uma intensidade muito maior, né, nas meninas, e vamos falar aqui das altas habilidades de uma forma geral, e que vão colocá-los numa questão mais de vulnerabilidade, de risco socioemocional. Então, que fatores são esses que levam a menina a se colocar nessa vulnerabilidade, né? Então, alguns desses fatores, a gente tem estudado muito, tem falado muito, né, da intensidade emocional, de quanto elas são supersensíveis, né? Nós trabalhamos com a teoria do Dabrowski, que é um polonês, que colocava, né, a necessidade da gente entender, vou até mostrar aqui nesse próximo slide, que a supersensibilidade é um processo neurológico que vai ocorrer, né, em algumas pessoas desde o início, né, da vida dela, ele é biológico, inclusive, e que vai trazer uma disposição a ser mais sensível. Então, o bebê já nasce com essa supersensibilidade. E ele coloca essas 5 áreas. A sensibilidade pode ser na área psicomotora, né? Então, a criança que é mais ativa, mais energética, que é mais curiosa, aquela que o pensamento vai muito rápido, né? E ela precisa estar executando com o corpo aquilo que ela pensa, né? Então, essa é a sensibilidade psicomotora. A sensibilidade sensual, que está ligada aos sentidos, né? E hoje a gente vê muitas meninas, as pessoas com altas habilidades, mostrando uma sensibilidade, às vezes, em nível até de alergias, né? De sensibilidades cutâneas, de sensibilidade... A Maria Lúcia, que gosta muito de falar das etiquetas, incomodando, a roupa tem que cortar a etiqueta, o menino que anda com o cadastro está sempre saindo, né? Então, essas pessoas, elas têm uma forma diferente, né, de entender, até sensorialmente, o que acontece com elas. Então, às vezes, na área auditiva, elas são muito sensíveis a determinados barulhos e sons, ou são muito sensíveis a determinados alimentos, a sua textura, a sua composição, são muito sensíveis, às vezes, visualmente, a questão da sensibilidade à luz, a questão das alergias alimentares, e aí vai se somando, e a gente vai entendendo que, como um grupo, as pessoas com altas habilidades são mais sensíveis sensorialmente, né? Tem a sensibilidade intelectual, que é o fato de você querer sempre mais, estar sempre buscando novas informações de uma forma mais aprofundada e também mais ampla, né? A supersensibilidade imaginativa, que é a pessoa que está sempre com ideias novas, com uma fantasia muito à flor da pele, com sempre, né, viajando na maionese, mas buscando informações novas para esse cérebros que não para de criar, né? E a supersensibilidade emocional, que mostra o quanto elas estão nos extremos, o quanto elas reagem a determinados estímulos, que às vezes são até simples, mas elas reagem com muita intensidade, né? Então, estão nos extremos emocionais, a gente fala, é uma verdadeira atriz da Globo, né? Da forma de se colocar. Então, essas sensibilidades, e eu vou voltar no outro slide já, mas elas podem ser confundidas com outras expressões, como o TDAH, como o TOC, como o transtorno desafiador de oposição, como uma síndrome de Asperger, o menino é autista, o menino tem déficit de atenção, e às vezes pode não ser, podem ser apenas expressões dessas supersensibilidades que levam as pessoas a serem mais expressivas, mais sensíveis às áreas, essas áreas que a gente colocou. Então, todos esses traços estão levando a pessoa a se sentir mais vulnerável,
porque a sociedade não entende, a família não entende, a escola não entende, então ela fica mais propensa a sofrer, né, com o próprio ambiente. Além dessa elevada sensibilidade, a gente tem o pensamento divergente, porque eles são pessoas que desafiam as normas, que não querem trabalhar, né, com uma regra que, às vezes, elas sentem que são obsoletas. Então, para você alcançar a pessoa superdotada, você tem que explicar muito bem a lógica daquela regra, senão ela não vai seguir. E são as pessoas mesmo que desafiam as convenções, desafiam o status quo e querem mudar as coisas, né? O baixo autoconceito aparece também, principalmente ligado à visão, né, que vai se formando nos primeiros anos de vida, de quem eu sou, e quem eu sou passa pelo olhar do outro, que como eu acho que o outro me vê. E se eu me sinto diferente, se eu me sinto oprimida, né? Porque eu tenho um ritmo que ninguém respeita, eu tenho uma forma de ver as coisas que a escola não me respeita, a família também acha que eu sou esquisito, isso tudo diminui o autoconceito da criança. A questão do perfeccionismo, que aparece de uma forma muito exacerbada, não posso errar, não posso fazer diferente, eu tenho que acertar já de primeira, né? Então, é uma dificuldade muito grande de aceitar o erro, aceitar que estou... A gente fala para a criança, você não está na escola não é para você aprender, então você vai errar mesmo. É errando, né, que a gente vai aprendendo, mas elas não aceitam. Às vezes, a questão da introversão, por se sentir diferente, por se sentir fora, né, nessa dissincronia, né, fora de sincronia com o mundo. Ela vai, muitas vezes, buscar um isolamento. Isso faz crescer a ansiedade, né, e faz com que esse sentimento de que eu sou um ET, que eu sou, no encontro pares como eu, começam, então, a ser mais expressivo, né? Então, o perfeccionismo é uma dessas questões, porque ela pode ser vista como uma coisa positiva, mas ela também pode ser vista como um problema, e aí, dependendo de como é esse perfeccionismo, né, a gente vai ver se ele está fazendo bem para a pessoa ou não. Então, quando o perfeccionista é saudável, significa que ele vai precisar de ordem, de organização, mas vai ter uma aceitação maior dos erros. Aí eu errei, tudo bem, vou consertar, eu tenho uma meta e vou chegar nessa meta, né? Mas de uma forma positiva para lidar com essas tendências. Quando ele tem também modelos que enfatizam que é bom fazer o melhor que se pode, é bom ser uma versão mais evoluída de si mesmo, que cada dia você busque o melhor de si, né? Mas a comparação é com você de ontem, não com outras pessoas, não com seus irmãos, não com o que seus pais atingem, né? Então, ter metas mais realistas e perceber que o esforço pessoal é parte desse sucesso, porque senão você vai ter uma dificuldade muito grande em querer que o mundo todo seja perfeitinho como você quer, né? Agora, você pode ser o perfeccionista disfuncional. E aí o que acontece é a quantidade de ansiedade que vem em qualquer sua ação, em qualquer ação, porque você não quer cometer erros. Os padrões e objetivos que você coloca são extremamente difíceis de alcançar. Você põe uma régua muito alta. Percebe que qualquer coisa que o outro fala para você vem como uma crítica excessiva, e a pessoa, então, reage com suas defesas, né? Exibe uma constante necessidade de aprovação e não tem estratégias eficazes para lidar com o ambiente. Isso tudo, gente, vai levando a pessoa a um estresse, né, em um nível muito alto. E a gente vai vendo como nós, mulheres, queremos ser, né, essa pessoa perfeccionista, organizada, que ninguém aponte o dedo para você, e com o custo que isso vai trazendo, né? Então, o perfeccionismo saudável é bom, porque enquanto o perfeccionismo disfuncional paralisa,
o perfeccionismo saudável autoriza e empodera, constituindo-se numa importante força para o sucesso e para a realização, né? É bom a gente ter essa noção de que eu posso ser melhor, mas não no momento em que isso vai drenar toda a sua energia. A introversão, que é outro aspecto, né? Então, uma característica importante para se diferenciar as pessoas extrovertidas do introvertido é que as extrovertidas obtêm energia nas pessoas e objetos do mundo externo. Já o introvertido busca energia dentro dele mesmo e mantém um self privado e outro público, que é a sua persona. Ou seja, para que eu possa lidar com o outro e com as exigências do mundo, eu faço todo um esforço para ser aquilo que a sociedade tá querendo de mim. Então, eu vou usar essa máscara, né? Na vida externa, eu sou essa pessoa que conversa, né? Que me dou muito bem com todo mundo, mas isso drena a minha energia. Quando eu chego em casa, eu estou acabada, né? Porque eu fui além do que eu precisava. Essa tabelinha da Linda Silverman eu gosto muito, porque ela mostra essa questão da energia. Extrovertidos obtêm energia das interações com os outros. As introvertidas obtêm energia dentro delas mesmas. Os extrovertidos sentem-se energizados pelas pessoas, as introvertidas drenadas pelas pessoas. As extrovertidas mantêm a mesma personalidade em público e em particular, é sempre extrovertida, mas o introvertida tem uma persona, ela mostra o melhor self em público, né, e não ela mesma. Extrovertidas são abertas e confiantes, as introvertidas precisam de privacidade. As extrovertidas pensam em voz alta, as introvertidas ensaiam mentalmente antes de falar. As extrovertidas gostam de ser o centro das atenções, introvertidos detestam ser o centro das atenções. Aprendem fazendo, aprendem observando. Sentem-se confortáveis em situações novas, introvertidos sentem-se desconfortáveis com a mudança. Extrovertidos fazem muitos amigos facilmente, os introvertidos são leais aos poucos amigos que possuem. Enquanto umas são distraídas, os introvertidos são capazes de intensa concentração. Extrovertidas são impulsivas, introvertidas reflexivas. Em grupos, os extrovertidos gostam de arriscar e os introvertidos são quietas e temem a humilhação. Vejam como a energia anda, né, nessas duas colunas aqui da tabela. E como que a gente está exigindo das nossas meninas que estão, né, dentro delas buscando o que eu quero mostrar para os outros e como que o nosso mundo, a nossa sociedade exige da gente que a gente seja extrovertido, né? Eu acho que isso é uma das coisas muito importantes, né, que a gente tem que ter consciência. Então, meninas introvertidas necessitam ser respeitadas, precisam de tempo para refletir, deixar suas emoções fazerem sentido antes de conseguir verbalizar, tempo para ponderar as soluções para um problema, e ela se socializa facilmente, mas elas preferem não fazer. Tá? E esse respeito eu acho que é importante. E com relação ao pensamento divergente, as meninas divergentes são criativas, originais, têm uma perspectiva incomum, são inventivas, usam seu humor, têm um pensamento não linear, percebem o todo em detrimento das partes e têm dificuldade de organizar pensamentos e materiais. Às vezes você chega no quarto delas e está uma bagunça, né? Porque elas não pensam na coisa dessa linearidade que às vezes a gente pensa, ou nessa organização, né? Então, as meninas criativas aprendem a esconder seu self criativo por trás de uma máscara social, têm dificuldade de socializar a atenção em um ponto específico, né? Olha ali como isso produz um isolamento, a dificuldade de organizar ideias em uma certa sequência e de entender o ponto de vista do professor
e, além disso, em decidir quais os pontos mais importantes que deve memorizar. Sabe quando você pede assim para ela ler o que está escrito no livro, né, e marque aquilo que é mais importante. Aí, quando você vê, está tudo marcado, porque ela não consegue perceber o que é que o professor está pedindo dela, porque não seria essa a organização que ela faria. Então, acaba não sendo aceita, né, pelos pares, e vai necessitar, né, do psicólogo para interferir numa sociedade que é extremamente rígida, que exige que o profissional seja criativo, mas não prepara as pessoas para serem criativas na sua infância, né? Esse é um paradoxo que a gente vive o tempo inteiro. Como que eu vou ser aquele profissional que o mundo pede se a escola não está me ajudando a obter né, chegar nesse momento? Então, as meninas superdotadas são altamente motivadas a fazer o seu próprio caminho e o seu próprio destino a despeito dos obstáculos, né? Então, elas vão mostrar motivação, autodeterminação, autorrealização e o senso de destino, que é uma força vital interna que dirige a vida e o crescimento para a pessoa se tornar aquilo que ela é capaz de ser. Então, as mulheres com senso de destino acreditam nelas mesmas quando ninguém mais acredita. A gente tem alguns exemplos fantásticos na história, né? Sentem-se determinadas na busca de suas próprias metas, demonstram grande força de vontade, são carismáticas, facilmente lideram seus pares, sendo muitas vezes procuradas pelo apoio e encorajamento que podem fornecer, e aí elas servem como líderes, né? Porque elas vão encorajar o grupo, e são aquelas que inspiram outros a serem sempre melhores. E é interessante que eles sempre trazem, né, essa visão de que a mulher ela coloca as necessidades do outro em primeiro lugar, e a frustração que isso gera, né, porque os outros não vão fazer isso com ela. Então, gera um desapontamento, elas vão ter dificuldades em perceber, né, o que é ponto fraco, o que é o ponto forte, estabelecer esse senso de identidade de ser uma pessoa separada do outro. Então, às vezes é cruel o quanto que o mundo está demandando, né, das mulheres, das meninas, e que nem sempre ela vai conseguir chegar onde ela está por essa necessidade que ela tem de ultrapassar essa frustração. Então, a gente percebe que uma coisa importante é ajudá-las a desenvolver resiliência, né? Resiliência, o que é? Habilidade de atingir saúde emocional e competência social a despeito de uma história pessoal de adversidade ou estresse, né? Que é aquela coisa de como que você vai se sentir mais forte passando por todas as dificuldades que você passou, né? Mas aí a gente vai ajudá-las a desenvolver fatores de proteção para lidar com as diversidades, né? Que fatores de proteção podem ser importantes? Por exemplo, a tomada de consciência dos seus pontos fortes, a busca de mentores para as áreas onde ela tem maior competência. A mentoria é dos pontos que eu acho mais importantes para a gente pegar exatamente na área forte do que a menina precisa, né? E ajudá-la a entender a sua própria competência e como ela vai colocar isso em execução. E desenvolver estratégias para lidar com fatores de risco. Às vezes, os fatores de risco são grandes, né? A gente tem meninas que moram em um ambiente sociocultural menos desenvolvido, a gente tem meninas que são realmente, né, colocadas de lado, não são desenvolvidas, não são estimuladas nessas suas áreas fortes, mas, independente disso, elas vão buscar outras pessoas, né, para que elas possam se unir e conseguir chegar onde ela quer chegar. Não é simples, não é fácil, então a gente tem que, talvez, promover essa resiliência nos grupos sociais, né? Na escola, né? Interferindo também na família,
para que ela possa entender esses traços, né? Aqui nessa imagem eu trago a Sally Rees. A Sally Rees é a esposa do professor Renzulli, né? Ela tem uma produção muito intensa com relação às mulheres superdotadas. Ela tem um livro que ela escreveu assim que ela terminou a tese de doutorado, onde ela entrevistava mulheres que obtiveram, né, prêmios, etc., quando eram jovens, mas que por alguma razão tinham abandonado as carreiras dela. Então, ela vai atrás dessas pessoas, o grupo de pesquisa dela é interessantíssimo, para saber quais os fatores que levaram à desistência das suas áreas de força, né? E ela foi, então, trazendo esses obstáculos, essas barreiras que eu vim trazendo aqui, né? Muita coisa vem das pesquisas dela, mas ela coloca assim que a crença positiva em si mesmo e o desejo de desenvolver seu talento e expressar esse propósito de vida, superando os obstáculos, né, vão depender de 4 fatores que ela discute, então, nas pesquisas dela: habilidade, personalidade, ambiente e percepção pessoal, né? Então, a habilidade é o potencial que ela tem, seus talentos especiais, então, trazer essa consciência, né? Então, quando você tem a consciência das suas habilidades, você vai ter um recurso a mais para você ir buscar essa realização do talento, né? Quando você tem um baixo autoconceito e não entende, né, até onde vai o seu potencial, quando você deixa a própria sociedade te dizer que você, né, talvez não vale a pena por ser mulher, como a gente vê em muitas culturas mais do que na nossa, né? Isso, então, pode se tornar um fator, essa consciência se tornar um fator de realização, né? Importante desenvolver esses traços de personalidade: determinação, motivação, criatividade, coragem, paciência, paixão pela vida e pelo trabalho que realiza, alta concentração, foco e prazer pelo que faz. Então, ela percebe na pesquisa dela que as mulheres continuaram, mesmo sem ter essa realização pessoal, né, não foram atrás dos seus campos, onde elas tinham obtido sucesso, mas elas ainda tinham uma grande paixão, né, pela área que elas desenvolveram. Então, muitas delas diziam que era uma coisa temporária, que enquanto elas estavam ali criando filhos e trabalhando, deixando o marido trabalhar e elas cuidando dos filhos, que elas iriam se nutrir daquilo que ela já se realizou. Então, é alguma coisa interessante, né? A gente vê como a pessoa, às vezes, abandona a sua forma de viver em função dessa percepção do que fazer com esse talento, né? Mas quando você tem um ambiente afetivo e emocional, relacionamentos significativos, tanto familiar como profissional, isso torna um processo de uma alavanca, né? E também a percepção pessoal, consciência da importância social da manifestação do próprio talento. Então, a Sally fala muito de como a gente, em campos, aqueles campos que a gente se sobressai, como é importante que a gente se torne uma referência, um modelo para as outras meninas, né? E uma das coisas que eu lembro muito, no tempo que eu fui aluna dela na universidade, de participar, né, dos grupos que iam às escolas para fazer um trabalho com as meninas. Eu me lembro particularmente de meninas do 5º ano, que elas focalizavam como sendo o ponto crucial quando a criança começa a ter uma percepção de que talvez o meu talento não seja muito importante, talvez eu esteja sendo muito arrojada, muito diferente dos meninos, eu vou escolhendo profissões mais culturalmente aceitáveis, etc. Então, elas interferiam nessa época, para que as meninas se empoderassem dos seus talentos, né?
pudessem, então, trabalhar esses traços de determinação, motivação, etc., e se concentrar na área de interesse delas, mostrando quanto as áreas de ciências eram importantes, né? E, a partir daí, elas faziam, buscavam essas crianças, levavam principalmente para os trabalhos do verão, né? Onde as universidades americanas gostam muito de realizar atividades com pessoas superdotadas no período do verão. Então, os meninos, né, os universitários, deixam a faculdade e aí entram esses grupos liderados por pesquisadores, por doutores, etc., para fazer trabalhos de estimulação. Então, um dos trabalhos que eram realizados, e ainda hoje é realizado, era a mentoria, né, principalmente para as meninas, nas áreas, levando as meninas para as áreas de ciências. E hoje já tem uma série de atividades voltadas para isso, né? Mas é aquilo de dizer assim, não necessariamente precisa ser a de ciências, mas de dizer assim para elas, vocês podem ser aquilo que vocês querem ser, né? Então, tirar um pouco desse peso de que eu só posso ser assim ou ser assado, né? Então, uma das coisas que se fazia também era ensinar a família, né, como que a gente trabalha esses traços que às vezes são manifestações bem sutis de sexismo, de machismo, discriminação contra as meninas, e como é que os pais também podem ser modelos, tanto para as meninas, né, quanto para os filhos em geral, mas dessa troca dos papéis dentro de casa. Então, é importante que a família também se apodere dessa forma, né, de ser esse modelo. E os pais, particularmente os pais, devem fornecer uma base emocional segura para suas filhas, num ambiente em que ele encoraja a independência, a curiosidade, a independência de comportamento e a tolerância pelas mudanças. Que isso é importante, que o pai participe dessa formação das meninas, né? As intervenções também devem ser feitas na escola. Então, essas intervenções deve-se levar para os professores essa ideia de que as meninas precisam ser identificadas ainda nos primeiros anos, entre 3 e 7 anos. A Linda Silverman tem uma pesquisa muito interessante mostrando a quantidade de meninas que nessa idade vão se tornando invisíveis, né? Então, antes que isso afete a sua confiança, nós vamos trabalhar para que ela possa se empoderar, né, no seu papel de mulher. E ela mostra também nessa pesquisa que as crianças pré-escolares que mostram sinais de prontidão para a escola, ou seja, vocabulário avançado, leitura precoce, habilidades em matemática, muita vontade de aprender, essas deviam entrar mais cedo no grupo das altas habilidades, mesmo quando você ainda não sabe se realmente aquela criança tem altas habilidades. Isso é uma das coisas que a gente fala o tempo todo, né? Que é a melhor época para, por exemplo, para levar a criança, né? Faltou a palavra, para estimular a criança para uma outra série, né? É importante que a gente faça isso ainda na pré-escola, né? Então, se a gente quer que essa criança, que já está mostrando sinais de precocidade, que ela está à frente dos outros, que elas possam ser aceleradas, essa é a palavra que estava procurando, que elas possam ser aceleradas ainda na pré-escola, antes que elas tenham essas dúvidas a respeito dela mesma, antes que elas pensem que a minha coleguinha não está lendo, então eu também não vou ler, e aí diminua o seu próprio ritmo, né? Então, é uma das formas que os americanos fazem muito, né? Dessa entrada precoce à escola e a aceleração para as crianças que demonstram essa precocidade no vocabulário, na leitura, às vezes também na escrita. Isso é uma das formas da gente intervir.
Uma outra intervenção é dando exemplos dentro do âmbito escolar de mulheres bem-sucedidas, para que as meninas vejam quantos exemplos a gente tem de mulheres nas ciências, nas artes, em papéis de liderança, em papéis políticos, né? Que a gente possa trazer isso para que elas entendam que não há limite por ser mulher, né? É bem importante a gente chegar nesse ponto. As outras intervenções sugeridas pelas pesquisas: utilização de mentores, porque o mentor ele vai trabalhar diretamente com essa visão de que se eu faço, por que você não faz? Principalmente se a gente estiver falando de um mentor, né, de uma mulher mentorando uma menina. Isso é mostrar esse papel, né, que elas podem assumir, que elas podem desenvolver, e aqui está um exemplo. As oportunidades para aconselhamento, né, ou seja, se há necessidade, muitas vezes, de intervir até com aconselhamento psicológico para as crianças, para trabalhar o autoconceito delas, trabalhar essa sensação de mais-valia, essa sensação de capacidade e de poder, né? Ajudar também em agrupar meninas para trabalhos escolares, isso é uma intervenção, né, gente? Quando há necessidade de elevar essa autoestima das meninas, uma intervenção sistemática nas séries iniciais, em ciência e matemática, que são as áreas onde as meninas costumam achar que é a área dos meninos e não das meninas, né? Maior atenção das professoras às necessidades individuais das meninas, então ser sensível às diferenças das meninas superdotadas, aliás, ser sensível à própria superdotação, que a gente já tem essa dificuldade de forma geral, né, em entender a superdotação e principalmente entender a superdotação nas meninas, para não deixar que elas sejam colocadas de lado em detrimento dos meninos. E o maior envolvimento das famílias em todo esse processo. Então, a gente fala a necessidade da família intervir, entender, apoiar o desenvolvimento das mulheres. Então, vou terminando com essa frase: podemos ajudar as garotas superdotadas a superar esses obstáculos, fornecendo-lhes mentores, recursos adequados, uma rede de apoio forte, uma ampla gama de oportunidades para o trabalho criativo e diversos métodos para integrar suas carreiras e relacionamentos. E é necessário que haja mais pesquisas e teorias sobre diferenças de gênero na superdotação para ajudar a promover mudanças socioculturais que possam reduzir essa barreira. E aí eu presto homenagem às minhas duas lindas filhas, né, que são mulheres de grande realização profissional e pessoal, mulheres fortes, mulheres decididas, né, mulheres lindas, e que eu acredito que cada uma delas, da sua forma, vai mostrando ao mundo de que eu posso, eu chego lá, e chego lá utilizando todos os meus recursos, toda a minha força, né? E a gente tem que encontrar essa força nas meninas que nos rodeiam, tá? Então, gente, era isso que eu queria falar. Não sei se eu passei muito do tempo, peço até desculpas. E onde que eu termino a apresentação aqui? Abri meu fone aqui. Não passou do tempo, não, Angela. Está ótimo. Acho que está, tem que tomar uma aguinha, porque já falou, né, durante 1h e tanto. Falei então demais. Cansa também, né? 1h10, 1h20, quase você falando. É uma coisa muito, muito... Mas foi assim, muito gostosa. Eu acho que a gente vai deixar aberto para perguntas, mas antes de tudo, deixa eu perguntar uma coisa. Eu gostei muito do que, embora eu já tivesse ouvido você falando, mas eu gostei muito da colocação que você fez sobre o perfeccionismo, porque é uma das coisas que acontece muito na superdotação, e a gente vê que a maioria dos superdotados tem vamos dizer, um lado perfeccionista, e eu vejo quando a gente escreve nos laudos, ele é perfeccionista? Não, ele tem um comportamento que vai durar durante a vida inteira.
Então, você cita muito a Linda Silverman, eu gosto muito dela, porque ela tem uma abertura muito grande, e ela também coloca isso, que quando se diz que o superdotado é perfeccionista, é caso de terapia. Então, se ele tem um comportamento perfeccionista, é um caso de um comportamento da condição da superdotação. Então, ela está quase que atrelada. Então, numa pessoa comum, o perfeccionismo exagerado é uma doença. Se você fala isso para um superdotado, dá a impressão que você tem que ir tratar esse indivíduo. Como você pode tratar um superdotado perfeccionista, ele não vai mudar. Você pode tratá-lo, você pode conduzir, orientar para ele ter uma autorregulação, um cuidado com o seu comportamento. Às vezes é só levantar a situação e mostrar que ele está sendo um pouco exagerado em algumas situações, mas isso vem na criança. Não sei se você nota, você que está até com o Instituto está lidando com as crianças pequenas, eles têm, às vezes, um senso de organização. Se você tirar os lápis daquela ordemzinha, eles ficam desesperados. Mas, assim, é aquele olhar organizado dos seus carrinhos, o olhar organizado vamos dizer, da sua mochila, é querer fazer a coisa muito, muito correta, porque eles estão pensando num nível mais avançado de pensamento, mais maduro. Então, mas isso não é próprio de uma criança de 4 anos. Não, mas eles se organizam de uma forma que, às vezes, não, isso aqui é demais. Então, se você acha que é demais, você vai dizer, meu filho é doente, né? E vai ter que ir para uma terapia. E, às vezes, não é isso. A terapia vai ser só um instrumento para trazer, vamos dizer, uma forma de viver essa sua conduta de uma forma mais agradável, mas ele vai ser sempre assim. É a mesma coisa que a letra feia. Tem letra feia, não vai corrigir, gente. Se ele está com os 8, com 10 anos, com a letra feia, pode se conformar que essa letra não vai ficar maravilhosa. Então, você tem que cuidar para que tenha capricho, tudo bem, mas não vai ficar com uma caligrafia linda e não põe o caderno de caligrafia, pelo amor de Deus, né? Então, tem umas coisas que são muito da velocidade de pensamento, da conduta que essa criança tem, e às vezes a gente exagera um pouco, até no laudo, quando vai pôr no relatório, começa a dizer que eu não gosto quando põe que o superdotado é perfeccionista. Primeiro, a gente tem que estudar muito como é que essa conduta e da onde ele está vindo, porque às vezes não vai parar, né? Vai passar a vida inteira sendo assim. Eu comecei a ver, né, que está muito relacionado com a percepção da criança, né? Porque a gente não nasce perfeccionista, mas você nasce com uma percepção visual, auditiva, né, sensorial mais acurada, mais forte. Então, a criança ela é tão perceptiva que, quando ela erra, ela está ali com o seu 1 aninho de idade e está botando um bloquinho em cima do outro, o bloquinho caiu. Ela percebe que alguém olhou para ela e não era bem assim. Ou ela fala uma cor, é outra cor. Aí alguém corrige. E ela vai percebendo que ela está sendo corrigida, e nem sempre com uma melhor das atitudes, né? Porque às vezes a gente passa sem perceber enquanto pais, né? Como você também está sendo exigente, como você corrige sempre todo o comportamento da criança. E aí ela percebe que eu não devia ter feito assim ou feito assado. E quando a gente tem essa percepção muito acurada, muito avançada, e junta com uma supersensibilidade, então é isso que a gente está falando, se entorna o caldo, porque eu errei, era uma coisinha pequena para qualquer pessoa, mas para mim é um escândalo. E ela vai tentar a vida inteira não ter aquele sentimento de que ela vai introjetando para ela, né? De que eu não posso errar, eu não posso errar. Às vezes é uma questão do desenho. Ela pede assim, mamãe, desenha para mim sei lá, um porquinho. Aí a mamãe faz aquele desenho maravilhoso do porquinho. Ela não vai fazer nem o rabinho enroladinho do porquinho, porque ela sabe que ela não vai chegar onde está. Então, às vezes, a gente apresenta, não vê a escola que não faz isso muito? Faz xerox de desenho e te dá para pintar, né? Não pode sair do limite, você tem que pintar lá dentro. Então, a escola muito cedo vai te mostrando que tem sempre uma coisa certa a se fazer, que não dá toda essa liberdade. E a criança superdotada, gente, ela pega as coisas assim, numa rapidez danada, né?
E aí ela não vai querer errar. A gente vai precisar dar mais modelos para ela de que não é bem assim, né? Bom, tem uma pergunta aqui que ficou, deixa eu só ver uma coisa aqui, que é se a síndrome do impostor é comum nas mulheres superdotadas. Acho que é uma coisa... Né? A síndrome do impostor significa eu não sou tudo aquilo que vocês estão achando que eu sou, né? Não sei o que eu estou fazendo aqui nesse programa, porque eu não sou superdotado. Aí a gente vai pegando, até pela própria palavra, né, de que isso pode trazer uma comparação com um super aí que a criança não quer chegar lá. Mas veja só, para ela, que sempre foi desenvolvendo dentro de uma meta mais alta, ela pôs sempre a régua lá em cima para ela. Então, quando outras pessoas se referem a essas habilidades, ela pensa assim, nossa, eu nem cheguei onde eu quero chegar, então não sei o que as pessoas estão vendo em mim, né? A segunda coisa na síndrome do impostor é esse baixo autoconceito. E lembrando sempre que o autoconceito é formado na primeira infância ainda. Nos seus 5, 3, 4, 5 anos de idade, você já tem ali uma ideia do que eu acho que o outro acha de mim. Então, isso vai diminuir a sua aceitação ou a sua percepção das suas capacidades. E terceiro, a nossa sociedade coloca um preço alto para as coisas, né? Você não pode falar que você eu sou talentoso, eu sei isso, eu sou inteligente. Nossa, que menino mais, né, de narizinho empinado. Esse daí está se achando. E você não pode falar dos seus talentos. A própria escola não desenvolve a excelência, né? Porque fica culturalmente uma coisa de que não é legal, não é bom, né? Você parece que diminui outra pessoa quando você está falando que você é inteligente. Então, se eu estou inteligente, em contrapartida, você não é. Então, eu faço uma situação assim meio, né, ruim para outra pessoa quando eu digo que eu sou inteligente. E que com isso, o que nós estamos fazendo? Diminuindo a própria oportunidade da criança entender seus talentos e colaborar para o desenvolvimento deles, que ela vai se boicotar. Eu não quero ser diferente. Então, né? E aí você acha que você é um impostor. Né? Eu vejo isso muito nas meninas também, exatamente porque a cultura faz isso com a gente, né? Você tem uma independência, não sei se vocês já ouviram essas frases que vêm de vovós, né? Eu nunca falei isso, eu sou vovó, mas você falar para as meninas que, nossa, não seja dessa forma, né? Não, muito saidinhas, as vovós falavam, porque você não vai arranjar marido desse jeito, né? E era uma preocupação das mulheres da minha faixa etária e para trás também. Se você não casar, você vai ficar para titia, a gente falava muito isso, né? Então, que peso é esse que vem para as mulheres, né? De que você tem que ser sempre linda, bonita, para agradar os homens, né? E não para sua própria satisfação pessoal, né? Bom, tem a Tarsila está de mãozinha levantada ali. Qual é Tô, essa oi, pergunta? gente. São três considerações, na verdade. Primeiro, sobre a questão da matrícula antecipada, né? Que ela falou da importância dessa matrícula quando a criança demonstra interesse no aprendizado, mesmo fora do padrão de idade. E a gente encontra um sério problema com o censo escolar nesse momento da matrícula antecipada, seja para o ensino regular, seja para cursos livres, certo? A minha mãe teve que se matricular no curso de informática quando eu tinha 13 anos. Eu cursei Basic, COBOL, Lotus, WordStar com a matrícula no nome dela, mas porque eu queria estudar, ela queria me fornecer o conhecimento em informática, numa época que se trabalhava com computadores 586, mas eu não pude me matricular porque eu não tinha idade para me matricular no meu nome.
Entende? Isso é um problema que já vem de muito tempo e a gente continua enfrentando, né? Outra situação é a letra feia. Se a letra feia fosse impedimento de conhecimento, a gente devia demitir todos os médicos que tem por aí, né? Vamos começar por aí a coisa, né? Mas o pensamento acelerado que gera essa feiura da letra, e não é porque a pessoa não sabe escrever bonito, é porque a pessoa está tentando escrever o que está pensando e não está conseguindo, né? E nesse ponto a digitação veio muito a facilitar para a gente até a digitação por fala, que a gente vai falando e o próprio aparelho vai digitando, né? Para quem não usa, usa o Gboard, que é muito bom para escrever relatório em grupos de você com você mesmo. Depois eu explico se quiser detalhes, tá? E a síndrome do impostor, que é o último ponto abordado, eu me lembro muito da minha mãe pequena dizendo para mim, quando te elogiarem, diga, não é assim, são seus olhos, né? Não é tudo isso, são seus olhos. E aí, depois de adulta, mesmo carregando isso da educação de cortesia de muito nova, alguém me disse certa vez o seguinte: Tarsila, existe diferença entre ser humilde e ser capaz. Tá? Não é porque você sabe fazer que você tem que fazer tudo que todo mundo pede. E aí eu me percebi estar tirando tempo da família, dos filhos, para ocupar tempo de favores de trabalho, né? Isso é muito importante, né? A gente tomar cuidado com isso, saber equilibrar aquela roda da vida, né? Para que as coisas aconteçam sem que a gente deixe nenhum lado pendente por conta dos nossos desejos e anseios, né? Que a gente está sempre querendo fazer uma coisa diferente. Muitas vezes no voluntariado, não é nem no profissional, né? Mas as coisas acontecem assim, a gente tem que pausar às vezes para retornar um pedacinho, para aproveitar melhor uma parte que não volta mais, como o crescimento dos filhos, essas coisas, né? Então, é complicado. Eu não tenho mais a minha mãe, ela já faleceu, meu pai também, mas eu vou tentando seguir o caminho dos bons, né? E graças a Deus eu tenho vocês. Obrigada. Obrigada, Tarsila. Mais alguma pergunta? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Mas a Ângela falou de vó, né? A gente está sempre sendo mãe e sendo vó de tanta gente, né? E lembrando do que os nossos avós disseram, do que as mães disseram, e sempre a gente está... eu me sinto muito mãe, mas eu me sinto muito vó hoje, porque já tem clientes trazendo os filhos, então já estou me sentindo meio vó na história, né? E, de repente, a gente se vê repetindo, vamos dizer, essa sabedoria popular dos mais velhos tem muita coisa importante que, às vezes, a gente não sabe, no momento não soube, vamos dizer, decodificar, mas hoje eu vejo que, com o que eles tinham de informação, como tem coisas assim muito procedentes, né, que os nossos avós trouxeram, desde da parte das doenças, dos chás, como se cura as coisas, né? Então, tem muitas coisas que a gente ainda utiliza e é de uma sabedoria popular quando não tinha tanto acesso à informação como nós temos hoje. Eu não sei se a Ângela tem, eu acho que você teve pai até agora há pouco tempo, né? Então teve essa convivência muito próxima, né? Com as pessoas de mais idade. Eu acho que é muito gostoso a gente ter assim essa oportunidade de absorver tanta coisa importante que eles nos deixaram. E a sabedoria que eles têm, né, para trazer de uma caminhada extensa de vida, né? Meu pai morreu com 95 anos, então poucas pessoas têm esse privilégio, né, de ter pais com essa idade. Mas a minha mãe, né, pegando pelo exemplo da mulher, foi uma mulher muito resoluta, de muita determinação. Então, acho que a gente cresce tendo esse modelo, né, que você não aceita, simplesmente não deu certo, ou isso aqui não é para mim, né? Ou eu agora vou cuidar dos meus filhos e vou diminuir a minha produção. Então, não é assim, né? A gente vai sentindo que há uma força interna, eu acho que essa força a gente vê muito nas altas habilidades,
uma necessidade de ir até onde tiver que ir, de ser aquela pessoa que eu nasci para ser, né? Então, buscar mentores, buscar essa referência de pessoas que entendem a vida assim, eu acho que é muito importante para as meninas, né? Para a gente poder realmente sentir o nosso valor dentro da nossa sociedade, né? Ainda bem que as coisas estão mudando muito, mudando rapidamente, aquilo que era natural na época da minha mãe, né? Hoje a gente nem imagina, né, o quanto a gente já modificou em termos de visão mesmo de vida e de interesse, a gente não está nem mais lembrando disso, mas a gente sabe que existe toda essa opressão dessa nossa sociedade, né? E eu vejo assim, falando de altas habilidades, a gente vê grupos que não são ainda reconhecidos, muitos mitos do que são, o que não são essas pessoas, dificuldades de entender as competências, né, da criança, achar que tem que ser bom em tudo e ter dificuldades com a expressão, né, natural das inteligências. Às vezes você tem uma criança que não está se expressando da forma que a escola está querendo que ela se expresse, porque talvez a escola não tenha dado oportunidade para expressão em outras áreas, em outras habilidades, né? E isso é muito sofrimento para a criança com altas habilidades. Ela fica na escola esperando que venha a vez dela de fazer o que ela gosta de fazer e aquilo não vem. Então, vai vindo assim, aquelas características que a gente sabe, não gosta de repetição, não gosta de esperar o ritmo dos outros, tem pressa, tem curiosidade, quer entender as coisas com maior profundidade, e nem sempre a escola tradicional está ali para ajudar nesse ponto, né? Aí a gente vai vendo uma bola de neve crescendo, com depressão, né? Você vê meninos com os 8 anos de idade já está deprimido, gente. A gente viu muito isso agora na pandemia, como que essa coisa do enclausuramento, né, fez com que as nossas meninas, os nossos meninos também superdotados, tivessem essa dificuldade de se expressar, de achar o lugar deles, né? Então, eu vou ficando em mim mesmo, né? Uma tendência de se isolar, e a gente está vendo as consequências dessa pandemia agora, né? As crianças estão chegando defasadas, aquelas com altas habilidades vão chegando com mais dificuldades em entender o outro, porque se você não está no ambiente social, você acha que todo mundo é igual a você, né? E aí não é. E a gente está precisando lidar mais com isso, lidar mais com esses fatores socioemocionais para ajudá-los. Eu não sei, Angela, se você está vendo isso. Hoje nós tivemos reunião, nós estamos sempre na quinta-feira, né? Até foi comentado essa dificuldade que as crianças estão tendo de até tirar a máscara, porque agora foi liberado, né, na escola que pode tirar a máscara, e nós começamos um grupo de enriquecimento curricular ontem, né? Nós começamos a colocar crianças junto, que a gente não fazia isso faz 3 anos, né? Então, eles precisam fazer essa reinserção social, meninas e meninos. Aí uma mãe ligou e pediu para saber se eles estavam todos de máscara. A gente disse, não, a gente vai ter, né, embora estejam liberados dentro do INODAP, a gente está permitindo e tal. Era assim, porque o meu filho tem horror de ver gente sem máscara. Então, uma criança que está, vamos dizer, com 4, com 5 anos, com 6, ela passou aquela fase de 3 anos atrás, tinha uma criança com uma convivência normal. Aí, de repente, nós fizemos uma brecha, assim, um buraco, né? Esse vácuo que eles tiveram, eles estão cheios de medo. Então, como é que nós vamos trabalhar hoje o medo da criança? Porque nós é que incutimos esse medo, né? Então, e esse medo é natural, porque o que elas estão vendo, né? Elas estão... Primeiro, a gente vê essa sensibilidade da criança para o que acontece fora dela, uma sensibilidade com o mundo, né? Ela tem uma tendência a gostar de
de temas mais complexos do que às vezes ela dá conta de solucionar, de digerir, né? E aí você vai vendo que o medo da morte, né? Ele é um medo real, porque as pessoas do lado estão morrendo, né? Estavam mais do que estão agora, graças a Deus. Pois Mas, é, professora, e uma outra questão, desculpa te cortar a fala, é que a gente percebeu aqui que quando a gente faz o aniversário do CAIS, o aniversário de atendimentos, a gente descobre que tem muitos alunos que se sentem sozinhos, que se sentem únicos e que conseguem socializar com seus comuns, né? E tem uma outra questão que dentro de escola, a gente percebe que cada sala de aula tem pelo menos um aluno com características de autoestabilidade. E aquela turma que o diretor odeia aquela turma, né? Aquela turma lá que todo mundo conhece, tem 2, 3 lá dentro, por isso que ela fica inabitável para os professores, né? E se torna uma turma problema. E esse trabalho de conscientização que a gente vem trazendo, né? Vem mostrando para esses meninos que eles não estão sozinhos. Os que são extrovertidos lidam melhor com isso, mas os que são introvertidos, eles acabam se suicidando. Aliás, se você procurar estatísticas, a nossa unidade da família tem um trabalho tremendo, são apenas 3 profissionais, psicólogas atuando, né? E ano passado nós tivemos uma aluna que, inclusive, foi para o MCT, não, peraí, a Mildcef, é lá no Vale do Silício, né? Ela foi para lá com um grupo de trabalho, a equipe da FCA, e ano passado ela se suicidou, sabe? Então, assim, foi uma perda trágica para todos nós, né? Mas a gente tem essa batalha grande aqui. O estado com o maior número estatístico de suicídios, não estou dizendo que é o maior número de suicídios do Brasil, mas estatística de suicídios versus população, é o estado do Amapá, infelizmente. Esse é um trabalho grande que a gente tem aqui, né, que a gente tenta reverter, e muitas vezes a gente consegue, né, sucesso com esses meninos. Poxa vida, desculpa te interromper, mas é que eu achei importante falar dessa questão, que a gente sempre bate, né, que 3% da população mundial possui características de 3 a 5%, e isso é basicamente um aluno por turma, né, tanto que a gente tem na escola. E a turma problema é aquela que tem mais alunos lá concentrados, que acaba gerando esse tipo de situação, né? Vale a pena a gente lembrar disso daí para todo mundo. Vamos retomar agora, vamos ver se a Ângela consegue retomar, porque nós estávamos... Deixa eu ver uma coisa, não. Eu acho que o que a Tarsila falou da introversão e da extroversão, né? Na superdotação, a gente vê muito as meninas, acho que chega uma fase, mesmo que elas sejam mais expansivas, que elas se recolhem. Não sei se você tem esse dado, né? Que elas podem ser que... extrovertidas, mas elas se recolhem e elas ficam num âmbito muito mais fechado, mais familiar, ou com elas mesmas, e elas não se expandem mais. E a gente tem esse dado das meninas que elas têm uma propensão muito maior dos meninos a todas essas dificuldades relacionadas à saúde mental, né? A Tarsila tocou aí na questão do suicídio, embora não haja nenhuma estatística dizendo que os superdotados estejam em maior número, né, dentro daqueles que realmente efetuam, né, o suicídio, a gente não é maior do que a população no geral, mas a população das meninas, sim. As meninas, de forma geral, são aquelas mais propensas a desenvolver doenças mentais do que os meninos. As meninas guardam mais para dentro, mais para si. Elas remoem as coisas, os meninos põem para fora, os meninos falam, né, em termos de grupos maiores. E muito, gente, volto de novo a dizer que é muito da nossa cultura, como a gente educa as nossas meninas para serem mais quietinhas, mais, né, mais caladinhas. E quem está na sala de aula hoje em dia, né, se ainda tiver toda essa noção que já é ultrapassada, mas a gente repete, né? A gente se pega repetindo as coisas do século passado. A gente se pega repetindo que as meninas têm que ficar
bonitinhas, sentadinhas, perninhas fechadas, né? Uma sainha aqui ou ali. A gente está vendo isso ocorrer em muitos lugares. Então, claro, tem um grupo que não pensa assim, o mundo está evoluindo de alguma forma, mas a gente ainda traz, porque isso está sendo refletido nas pesquisas, né? É preciso ter consciência para que a gente possa mudar em alguma coisa dentro dessa linha, né, de pensamento. Eu acho que, como o pessoal se explicou tão bem que agora a gente não tem muita pergunta, nós vamos dar descanso para a Ângela, agradecer a presença de todo mundo, dizer que o Inodap está assim, sempre muito satisfeito, de portas abertas para que a gente possa sempre estar multiplicando as ideias e trazer pessoas assim sensacionais com essas informações. Eu acho que eu já tinha ouvido a palestra da Ângela que ela fez especialmente para nós em 2018, começo de 2018, mas a gente ouvir de novo, parece que tem tanta novidade, os slides estão lindos, a gente gostou muito de ver. Teve pessoas que pediram para ver se você disponibiliza os slides ou não. Pode. Então, quem tiver interesse nos slides, passa um e-mail para administração@inodap.org.br. A Dani vai pôr lá o e-mail nosso e a gente passa especialmente para essas pessoas, porque passar para todo mundo não tem sentido, mas as pessoas que têm interesse e gostariam de ter, podem nos solicitar que a gente vai disponibilizar, então, já que a Ângela disponibilizou. Eu acho uma abertura muito grande quando você dá essa oportunidade, né, Ângela, porque vai estar, vamos dizer, multiplicando também, ajudando outras pessoas a estarem se solidificando e se baseando mesmo no teu conhecimento para poder passar para frente, às vezes, nos seus núcleos, no seu consultório, nas suas salas de aula, com, vamos dizer, esse embasamento que você trouxe. Isso que é muito importante, a gente está multiplicando ideias, vamos dizer, bem sólidas e bem pesquisadas, né? Porque senão fica aquela coisa do achismo da rede social, que as pessoas normalmente vão copiando o que já ouviram falar, e do ouvir falar a gente não constrói conhecimento. Só do ouvir falar, né? E eu acho que a nossa caminhada é essa de tirar o superdotado da invisibilidade, né? Quantas vezes a gente já falou isso aqui? Quantas vezes a gente já nomeou a importância da gente entender um pouquinho mais sobre esse grupo que tradicionalmente tem se deixado tão de lado, né? Então, quero até sugerir para as pessoas que não conhecem também o Combrage, né, o Conselho Brasileiro para a Superdotação, onde o site está bem organizado, tem muita leitura ali para vocês, teses de mestrado e doutorado, artigos, sugestões de livros. Então, só não vai à frente quem não quer, porque o conhecimento está aí, está disponível, existem vários sites interessantíssimos, o próprio Combrage traz essas informações, e também você, aí no Inodap, ou no Instituto Virgolim, a gente tem as nossas vias também de formação, que o que a gente quer é isso, né? Que as pessoas saibam mais e venham com menos desinformação, venham com menos mitos, venham com menos... sei lá, quanta coisa se solta por aí que você fala, ai, gente, só vamos ler um pouquinho mais para a gente aprender, né? E poder atuar com as nossas crianças, os nossos jovens que estão aí precisando de apoio. Por mais que a gente fale, por mais que a gente capacite, a gente ainda tem muito caminho para percorrer. E eu fico muito feliz de ver as pessoas trazendo mais perguntas, criando seus centros, criando seus grupos de estudo, grupo de pesquisa, grupos de pais, né? E vão solidificando esses conhecimentos e vão ajudando a tirar as crianças dessa invisibilidade, né? Eu acho que isso que é o mais importante, né? Então, acho que nós agradecemos muito a tua presença, a tua disposição e o teu tempo, Ângela, que não tem preço para a gente. Eu acho que a Dani já colocou os contatos de você, colocou os contatos do Instituto Virgolim. Então, acho que todo mundo está agradecendo muito, que a palestra foi muito rica, dando boa noite. Então, a gente agradece a todos pela presença.
Se você quiser deixar alguma mensagem, alguma última palavra, antes Eu da que gente agradeço a desligar. todo mundo que está aqui nos ouvindo, né? A gente, poxa, 96 pessoas, poxa, obrigada, né, pela essa deferência, né? Eu acredito que a gente está realmente, Maria Lúcia, fazendo história, né? A gente está mostrando, né, como modelos de mulheres que foram à frente, que tomaram iniciativa, que, né, fizeram alguma coisa, estamos fazendo e vamos continuar fazendo por esse grupo. Eu acho que a gente tem um papel muito importante, não só na sociedade, mas também na construção de políticas públicas para esse grupo. A gente vai continuar, né, com as nossas falas, com a nossa atuação, com a nossa militância até, né, porque eu acredito que vale muito a pena. Vale a pena mostrar que são pessoas que precisam não só, né, de ajudar o nosso país a sair das dificuldades que a gente enfrenta atualmente, não só o nosso país, mas pensando em termos de mundo, né? São superdotados que estão nessa posição chave, crucial para mudar o mundo. Nós temos visto a emergência das mulheres dentro dos cenários políticos, econômicos, no mundo todo. Então, a nossa busca é para esse fortalecimento, que as pessoas se empoderem e vamos conquistar os nossos espaços cada dia mais, né? Necessários para isso. Vamos ajudar nossas filhas, vamos ajudar nossas netas, vamos ajudar as professoras que estão, às vezes, até iniciando suas carreiras e não têm essa consciência, né? Consciência do nosso papel importante, social, né? Profissional, e acho que é isso, né? Dentro dessa perspectiva, a gente tem muitas mulheres importantes fazendo coisas importantes, né, no nosso país e dentro da nossa área das altas habilidades. Eu destaco muito a figura da professora Eunice Alencar, né, uma mulher que buscou levar esse conhecimento para as pessoas numa época em que se falava muito pouco de altas habilidades, né? Eu acredito que nós temos algumas pessoas assim no nosso país, né? Algumas que já foram, como a professora Maria Helena Novaes, modelo fantástico para todas nós também, né? Mas está aí você, Maria Lúcia, que modelo lindo é esse, né? Que você vem trazendo uma era de mudanças desde que o Inodap iniciou, né? E que a gente está dentro dessa perspectiva de conquistar mais ainda um espaço dentro da nossa cultura, dentro da nossa sociedade, e eu ressalto muito o seu papel aqui, né? Então, é uma honra estar aqui com você, obrigada pelo convite mais uma vez. Eu acho que a gente aprendeu junto, porque eu conheci você, né, Verinha, todo esse pessoal, já trabalhando nessa área e aprendi muito também. Eu acho que essa troca que nós estamos fazendo foi sempre muito, assim, muito enriquecedora para todos. Então, cada uma, na distância que nós tínhamos, sem toda essa possibilidade de comunicação como a gente tem hoje, a gente tinha que viajar para ir lá buscar a informação, tinha que viajar para ir num congresso junto, internacional, como a Ângela, que teve de mudar com família e tudo para os Estados Unidos para poder estudar, né? Deixou o marido no Brasil e foi com as crianças estudaram nos Estados Unidos. Quem hoje se dispõe a fazer isso, Ângela? Eu acho assim que nós somos muito corajosas, sabe? Acho que foi uma coragem. Eu acho que é isso que a gente falou, senso de destino, né? Eu tenho uma coisa a realizar e isso está me chamando e eu vou, né? Não, e a coragem de fazer, realmente, porque hoje está muito fácil, você vai no Google, você vai no sei das contas, você descobre informação assim, muito, e as pessoas têm preguiça, às vezes, de escrever e de se informar. E quando você tinha que pegar um avião e com a família toda nas costas, né? Não, e não tinha internet para você se comunicar com quem estava no Brasil. Nem celular. Eu visitei o teu QG lá com as crianças, eram as fotografias, as coisas, tudo grudadinho na parede, os recados para mandar para o pai e tal.
mas não tinha essa. Então, tirava a fotografia, mandava revelar, mandava pelo correio, né? Então, veja, hoje, com toda essa facilidade, as pessoas, como você disse, não tem como reclamar de estar aprendendo. Vamos continuar aprendendo, né? Vamos aprender com quem sabe, mas eu acho que a possibilidade é muito grande, se aprende diariamente. Né? Você levanta, tem que sorrir e diz assim, hoje eu vou aprender uma coisa nova. Né? Viva a tecnologia! Lógico, nós temos isso hoje, então vamos continuar aprendendo e continuar divulgando. Ângela, muito obrigada por nos ensinar, acho que foi assim, muito bom conversar com você de novo, né? E que acho que para todo mundo foi muito enriquecedor. Tá? A gente agradece demais. Gratidão. Uma boa noite. Aí, boa noite tá? a todos. Bom descanso para todo mundo. Aplausos para você. Obrigada, para nós. Para todos nós, né? Acho que